Dia 34, pensando como servo. Meu servo Caleb pensa diferente e me serve de maneira plena. Números 14 e 24. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Filipenses 2:5. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança na mente, na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo que você faz. As atitudes contam mais que as realizações. O rei Amazias, por exemplo, perdeu o favor de Deus porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Segundo Crônicas 25:2. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. Primeira, o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. O servo concentra-se nas outras pessoas, não em si mesmo. Essa é a verdadeira humildade. Não pensar menos em si, mas pensar menos em si. Eu vou ler de novo. Essa é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo é abnegado. Paulo aconselha: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão a ajudar. Filipenses 2:4. É isso que significa perder a vida, esquecer de si mesmo para servir os outros. Quando nós deixamos de nos concentrar nas nossas necessidades, nós ficamos conscientes das necessidades ao nosso redor. E Jesus esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, como diz em Filipenses 2:7. Quando foi a última vez que você esvaziou-se de si mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é por causa nossa mesmo. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou até para alcançar os nossos objetivos. Isso é manipulação, não é ministério. Nós ficamos o tempo todo pensando de fato em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Alguns chegam a tentar usar o serviço cristão como instrumento de barganha com Deus. Bom, eu vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. Dentre todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar em Filipenses 2:20 a 21. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema de nossa vida. Nós somos egoístas por natureza, pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que nós temos que aprender repetidamente. As oportunidades para servir aparecem à nossa frente dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades e atender às necessidades dos outros. A abnegação é uma essência do serviço. Nós podemos avaliar o nosso coração de servo pela maneira que reagimos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reage quando não o levam em consideração? Quando lhe dão ordem o tempo todo ou o trata de modo inferior? A Bíblia diz: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Mateus 5:41. Segundo, o servo pensa como administrador e não como um proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. E na Bíblia, o administrador era um servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José, por exemplo, foi um tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar o entregou a mordomia da sua casa e depois também o carcereiro confiou a ele a prisão. Por fim, até Faraó pôs os seus cuidados a toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. 1 Coríntios 4:2. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro em sua vida. E Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:13. Ele não disse: vocês não devem, mas vocês não podem. Então é impossível. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe?
Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva e não fidelidade de meio expediente. É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir a Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais que qualquer outra coisa. E elas dizem: depois que atingir meus objetivos financeiros, aí sim eu vou servir a Deus. E isso é uma decisão tola, pela qual os arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve a você, mas se o dinheiro for ser mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus é. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério do que com seu dinheiro. A Bíblia é extremamente clara quando diz que Deus usa o dinheiro para saber se você é servo fiel. Foi por isso que Jesus falou sobre o dinheiro, falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu e inferno. E ele disse: ainda, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Lucas 16:11. A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a qualidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. E isso é muito sério. No capítulo 31, eu mencionei dois tipos de pessoas: as construtoras do reino e construtores de riqueza. Ambos são bons em fazer negócios crescerem, fechar acordo e vendas e obter lucro. Os construtores de riqueza continuam a acumular fortunas para si, independente de quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. Usam a riqueza para financiar a obra de Deus e a missão dela no mundo. Na minha igreja, nós temos um grupo de diretores de empresa, empresários, que tentam contribuir da melhor maneira. Por isso, eles costumam fazer doações e, na medida das suas possibilidades, promovem o reino de Deus. Eu incentivo você também a conversar com seu pastor, com seu líder, e talvez até iniciar um grupo de construtores do reino na sua igreja. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. Uma outra característica do servo é que o servo de Deus não fica fazendo comparações. Ele não critica e nem compete com os outros. Está muito ocupado realizando as tarefas que Deus lhe designou. A competição entre os servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e nosso objetivo é fazer que Deus seja visto, não nós. Recebemos diferentes atribuições, a cada um a forma que é exclusiva. Lembra que nós falamos? Paulo então admoesta. Isso significa que nós não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor que o outro. Nós temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Gálatas 5:26. Não há lugar para ciúmes mesquinho entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em críticas com o outro poderia ter sido usado para o seu ministério. Quando reclamou para Jesus que Maria não a estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo, ele não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo e nem fica aborrecido com os que não servem. Ele apenas confia em Deus e continua servindo. Não é nossa função avaliar os outros. Os outros são servos do Mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar os servos de alguém? O próprio Senhor vai determinar se o seu servo foi bem-sucedido ou não. Romanos 14:2. E também não é função nos defendermos das críticas. Deixa que o seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente essa: meu trabalho é muito importante para que eu interrompa agora com conversar com vocês. Neemias 6:3. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreende o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrado a Jesus foi criticado pelos
Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria derramou sobre Jesus a coisa mais importante que ela possuía, que era um perfume caro. E esse gesto, generosidade, foi rotulado como desperdício pelos seus discípulos. Jesus, porém, classificou esse como maravilhoso em Mateus 26:10. E isso é tudo que importa. O seu serviço para Jesus jamais será um desperdício, não importa o que os outros digam. Ser servo também edifica a sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar seu valor. Ele aceita de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos de serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Lavar os pés era equivalente a uma função de engraxate, uma função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem ele era. Por isso a tarefa não ameaçou a sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. João 13:4. Se você pretende ser servo, então deposite a sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Eles temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sobre camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Henry Nouwen declara: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para elas. Ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, nós ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você fundamenta o seu valor e a sua identidade no relacionamento com Cristo, você fica livre das expectativas dos outros. E isso permite que você realmente sirva melhor. O servo não precisa cobrir paredes com placas e troféus para confirmar o seu valor. Ele não insiste em ser tratado por títulos, nem se envolve em mantos de superioridade. O servo ele considera irrelevante os símbolos de status e ele não mede o próprio valor pelo que realiza. Paulo fala: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. 2 Coríntios 10:18. Se você teve grande chance na vida de se gabar de suas relações pessoais, esse alguém também foi Tiago, um meio-irmão de Jesus. Imagine, ele detinha as credenciais de quem conviveu com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução da sua carta, ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos vai precisar de se autopromover. O servo considera o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. E essa é uma outra característica importante. Ele gosta de ajudar as pessoas, de suprir as necessidades e de exercer o ministério. Ele serve ao Senhor com alegria, em Salmo 102 diz isso. E por quê? Porque ama o Senhor e reconhece a sua graça. Ele sabe que servir é mais alta função da vida dele e tem ciência de que vai receber uma recompensa. O Pai honrará e recompensará quem servir. João 12:26. Paulo ainda acrescenta: ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstrou ao cooperar com os outros cristãos. Hebreus 6:10. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de servo. Imagina todo o bem que poderia ser feito. Se você está disposto a ser uma dessas pessoas, não importa a sua idade, Deus vai usar logo que você começar a agir e pensar como um servo. Albert Schweitzer declarou: entre todos vocês, as pessoas que realmente são felizes são aquelas que aprendem como servir. Tema para reflexão: para ser servo, devo pensar como servo. Versículo para memorizar: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Pergunta para meditar: normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir os outros? Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.